Um homem solitário decide adotar uma menina com síndrome de Down para preencher o vazio em sua vida. Mas quando uma doença ameaça separá-los, ela fará um sacrifício inesperado que mudará seus destinos para sempre. O som das risadas das crianças ecoava pelo corredor do orfanato. Eco que encheu o coração de Roberto com um misto de nostalgia e curiosidade. Aos 40 anos, decidiu embarcar num novo propósito: o voluntariado. Embora a sua vida sempre tenha girado em torno do trabalho e das responsabilidades, ele sentia que faltava alguma coisa, um vazio que não conseguia definir. Foi então que os seus passos o levaram até aquele lugar, refúgio para crianças que procuravam um lar, uma família, um futuro. Ao passar pela porta da frente, foi recebido pela diretora do orfanato, uma mulher gentil que lhe explicou as tarefas que ele poderia realizar como voluntário. Porém, enquanto ela falava, algo chamou sua atenção. Uma pequena figura no canto da sala. Era uma menina, de não mais de 3 anos, brincando com um ursinho de pelúcia surrado. Seu cabelo castanho caía em cachos suaves sobre os ombros e seus olhos brilhavam com uma curiosidade inocente. Havia algo nela que o fez parar, como se o tempo tivesse congelado por um instante. Esta é Clara, disse o diretor, seguindo seu olhar. Ela é uma das nossas meninas mais especiais. Ela tem síndrome de Down, mas sua alegria ilumina qualquer ambiente. Roberto se aproximou lentamente, cuidando de cada passo, como se tivesse medo de quebrar a magia do momento. Clara ergueu os olhos e deu-lhe um sorriso que desmantelou todas as barreiras que ele nem sabia que tinha. No início, ela parecia tímida, mas em poucos minutos começou a mostrar seus brinquedos para ele, apontando com entusiasmo para o bichinho de pelúcia que ela abraçava com força. Como é chamado? Roberto perguntou com um sorriso. Totó, ela respondeu, pronunciando a palavra com esforço, mas com uma ternura que derreteu seu coração. Nas horas seguintes, Roberto descobriu que havia algo especial em Clara, algo que ia além de sua condição. Houve uma conexão imediata, uma faísca que acendeu nele um sentimento que ele não havia experimentado antes. Quando chegou a hora de sair, ele hesitou, olhando para trás repetidas vezes enquanto caminhava em direção à saída. Naquela noite, sentado no silêncio do seu apartamento, ele não conseguia parar de pensar em Clara. Ele se lembrou da risada dela, de seus olhos vivos e da maneira como ela confiou nele tão rapidamente. Algo dentro dele lhe dizia que sua vida nunca mais seria a mesma. Ao olhar pela janela para a cidade iluminada, ela tomou uma decisão que mudaria seu destino para sempre. Iniciaria o processo de adoção. Eu sabia que não seria fácil. Já tinha ouvido histórias de pais que enfrentaram enormes desafios na criação de filhos com necessidades especiais. Mas pela primeira vez em anos, senti que tinha um propósito claro. Dar a Clara um lar cheio de amor e oportunidades tornou-se sua nova missão, um compromisso que ele estava disposto a cumprir independentemente das dificuldades. Traduzido do espanhol para o português, online doc translator.com. No dia seguinte, ele voltou ao orfanato. Ao vê-lo, Clara correu em sua direção de braços abertos, como se soubesse que de alguma forma aquele homem seria mais que um voluntário em sua vida. O som de risadas e passos pequenos enchia o apartamento de Roberto, um espaço que até recentemente era silencioso e organizado. Agora, os brinquedos de Clara estavam espalhados pelo chão, e as paredes começavam a refletir um calor inesperado, enfeitadas com desenhos que ela coloria com entusiasmo. A chegada de Clara transformou a sua casa, transformando-a num lugar cheio de vida. Desde o primeiro dia, Roberto se esforçou para criar um ambiente onde Clara pudesse se sentir segura e amada. A rotina era nova para os dois. Cafés da manhã acompanhados de risadas, tardes brincando no parque próximo e noites em que lia histórias até Clara adormecer com seu inseparável bichinho de pelúcia Totó. Às vezes eu a observava dormir e não conseguia deixar de sorrir, sentindo uma gratidão inexplicável por tê-la encontrado. Porém, nem tudo foi fácil. Clara precisava de mais atenção e cuidado do que uma criança comum, e Roberto, apesar das boas intenções, sabia que ela tinha muito que aprender. Ela passou horas lendo livros e artigos sobre como criar filhos com síndrome de Down.
participando de oficinas e buscando orientação de profissionais. Cada nova descoberta a ajudou a compreender melhor as necessidades da filha, desde o desenvolvimento físico até o aprendizado emocional. Um dos momentos mais desafiadores ocorreu na primeira semana, quando Clara se recusou a comer um prato que ele havia preparado com cuidado. Ela cruzou os braços, olhando a comida com uma expressão séria, e Roberto sentiu a frustração crescendo dentro de si. Mas em vez de insistir, lembrou-se do que havia lido. Paciência. Você não gosta? Ele perguntou calmamente. Clara balançou a cabeça e Roberto, sorrindo, levantou-se para procurar outra opção. Quando ele voltou com um prato simples de macarrão com queijo, Clara bateu palmas com entusiasmo antes de começar a comer. Foi um pequeno triunfo, mas para Roberto foi uma lição valiosa. Ser pai não era apenas ensinar, mas também aprender e adaptar-se. Todos os dias juntos fortaleciam o vínculo entre eles. Clara passou a chamá-lo de pai, palavra que a princípio pronunciou com timidez, mas que logo se tornou um chamado cheio de confiança e amor. Para Roberto, ouvi-la dizer isso foi um lembrete constante da responsabilidade que ele havia assumido e do imenso privilégio que era ser seu pai. A adaptação de Clara também ficou evidente. Ela se sentia confortável explorando sua nova casa, inventando jogos e buscando sempre a companhia de Roberto. As paredes do apartamento, antes frio e vazio, agora estavam decoradas com fotos dos dois. Clara no parque com um sorriso largo, Roberto ajudando-a a andar de bicicleta, e os dois abraçados em frente à árvore de Natal que decoraram junto. À noite, quando o silêncio voltou a encher a casa, Roberto refletiu sobre como sua vida havia mudado em tão pouco tempo. Antes, seus dias eram cheios de trabalho e solidão que mal reconhecia. Agora seu mundo girava em torno de Clara, e embora as responsabilidades fossem maiores, a alegria e o propósito que ele sentia também eram. Com o tempo, Roberto percebeu que Clara não só aprendia com ele, mas também o transformava. Sua risada, sua determinação e sua capacidade de encontrar a felicidade nas coisas mais simples ensinaram-lhe o verdadeiro significado do amor incondicional. Os primeiros meses de convivência entre Roberto e Clara foram um misto de aprendizado e momentos de pura felicidade. Porém, à medida que Clara crescia, também começaram a surgir desafios que Roberto não havia previsto. A sociedade, muitas vezes cruel e preconceituosa, nem sempre via Clara com os mesmos olhos amorosos com que a via. Um dia, enquanto passeavam no parque, Roberto notou os olhares furtivos de alguns pais. Um garotinho apontou para Clara e perguntou à mãe: "Por que você fala assim?" A mulher, visivelmente incomodada, puxou o braço do filho sem responder. Roberto sentiu uma pontada de raiva, mas decidiu focar em Clara, que naquele momento tentava alcançar um balanço. "Venha, eu ajudo você", disse Roberto, levantando-a com cuidado e sentando-a no balanço. A risada de Clara, cheia de alegria, abafou qualquer pensamento negativo em sua mente. Apesar desses momentos constrangedores, Roberto agarrou-se aos pequenos triunfos de Clara. Um deles foi o dia em que ele disse sua primeira frase completa: "Pai, vamos ao parque." Aquelas palavras, ditas com esforço, mas com uma clareza que o encheu de orgulho, foram o resultado de meses de terapias e horas dedicadas a praticar juntos em casa. Para Roberto, cada conquista de Clara foi uma vitória que vale mais do que qualquer reconhecimento profissional ou pessoal que já teve na vida. Porém, o caminho nem sempre foi fácil. Havia dias em que as sessões de terapia eram exaustivas para Clara e ela voltava para casa chorando, sem conseguir expressar o que sentia. Nesses momentos, Roberto a abraçava e repetia sem parar: "Estou aqui com você e sempre estarei." Os desafios não se limitaram apenas ao emocional. Roberto também enfrentou comentários de pessoas próximas que questionaram sua decisão de adotar Clara. "Tem certeza de que pode lidar com isso sozinho?" Um colega de trabalho uma vez perguntou a ele. Embora essas palavras o magoassem, Roberto recusou-se a duvidar de sua escolha. Clara era sua filha, e o amor que sentia por ela superava qualquer obstáculo que pudesse surgir. Certa tarde, enquanto Clara praticava caminhada com bola no jardim, Roberto lembrou-se de um conselho que recebeu de uma terapeuta: "Não foque nas limitações, mas nas possibilidades." Essa frase se tornou seu mantra,
um guia que o ajudou a permanecer forte em tempos difíceis. Com o tempo, o progresso de Clara começou a ficar mais evidente. Deu os primeiros passos sem apoio aos 4 anos de idade, feito que encheu Roberto de lágrimas de felicidade. Ele capturou o momento com sua câmera, prometendo a si mesmo que sempre guardaria essas lembranças para lembrá-lo do quão longe eles haviam chegado juntos. A ligação entre os dois ficou mais forte a cada desafio superado. Clara, à sua maneira, também lhe ensinou lições importantes. Sua perseverança e capacidade de encontrar alegria nas pequenas coisas inspiraram Roberto a ser melhor a cada dia. Certa noite, enquanto Clara dormia profundamente, Roberto olhou para o teto de seu quarto e se permitiu um momento de reflexão. Eu sabia que o caminho pela frente seria longo e cheio de obstáculos, mas também sabia que não estava sozinho. Clara, com seu amor e coragem, foi a razão para continuarem, não importando as dificuldades que enfrentassem. Os anos se passaram e Clara começou a apresentar progressos que nem os médicos, nem os professores haviam previsto. Roberto não conseguia conter o orgulho cada vez que via a filha enfrentar os desafios com determinação. Sua participação ativa na escola foi um exemplo disso. Embora as tarefas exigissem mais tempo e esforço, Clara conseguiu concluí-las com entusiasmo, sempre com um sorriso e um brilho nos olhos que encheu Roberto de alegria. Um dia, enquanto participava de uma reunião na escola, a professora de Clara mostrou-lhe um desenho que ela havia feito. Era uma paisagem com sol forte, flores coloridas e 2 figuras de mãos dadas. "É você e a Clara, Sr. Roberto", disse a professora sorrindo. Roberto pegou o papel e examinou-o com atenção. As linhas eram simples, mas a mensagem era clara. Para Clara, ele era o seu herói, o seu sol, a pessoa que fazia o seu mundo brilhar. Ela lutou contra as lágrimas enquanto agradecia à professora. No caminho para casa, Clara pulou de alegria, orgulhosa de sua criação. "Pai, você e eu somos uma equipe", ele disse, e Roberto assentiu, incapaz de falar devido à emoção. Naqueles momentos, Roberto percebeu que todo o esforço e todas as noites de preocupação valeram a pena. Ver Clara superar obstáculos, desde aprender a escrever seu nome até participar de uma peça da escola, foi uma recompensa que encheu cada canto do seu coração. Certa vez, Clara teve que recitar uma frase curta em um evento escolar. Durante semanas eles praticaram juntos, repetindo as palavras indefinidamente. Quando finalmente chegou o dia, Roberto estava na plateia, nervoso, mas animado. Clara subiu ao palco e, embora a princípio parecesse assustada, respirou fundo e pronunciou sua frase com uma clareza que arrancou aplausos de todos os presentes. Roberto levantou-se da cadeira, aplaudindo mais alto do que ninguém. "Essa é minha filha!" ele exclamou orgulhoso, não se importando com os olhares surpresos ao seu redor. Além das conquistas escolares, Clara também se mostrou uma menina cheia de empatia e amor. Muitas vezes, quando Roberto chegava cansado do trabalho, ela corria até ele com um copo d'água ou um desenho que havia feito para animá-lo. Esses pequenos gestos foram suficientes para lembrá-lo de que o amor de Clara era incondicional e profundo. Uma noite, enquanto lia uma história para ele dormir, Clara interrompeu a história e olhou para ele. "Pai, você também está orgulhoso de mim?" Roberto deixou o livro de lado e a abraçou com força. "Mais do que você imagina, meu amor. Você é meu maior orgulho." Clara sorriu e fechou os olhos, adormecendo nos braços dele. Para Roberto, aquele momento resumiu tudo o que significava ser pai. Estar presente, amar sem condições e celebrar cada pequena conquista como se fosse um milagre. A cada passo que Clara dava, Roberto sentia que ela não só superava as expectativas dos outros, mas também as dele. Ele, que antes duvidava de sua capacidade de ser um bom pai, agora se sentia realizado, sabendo que estava criando uma pessoa excepcional, cheia de amor e coragem. O sol da tarde entrava pelas cortinas da pequena sala de jantar, enquanto Roberto e Clara compartilhavam seu momento preferido do dia: preparar biscoitos. A cozinha havia se tornado um espaço sagrado para ambos, onde risadas e pequenas brincadeiras transformavam as tarefas mais simples em lembranças inesquecíveis. Clara, já adolescente, tinha um entusiasmo contagiante, misturando a massa com tanta energia que a farinha cobriu a mesa e parte do seu rosto.
Pai, olha, eu sou um chefe profissional, exclamou, rindo enquanto Roberto tentava limpar a bagunça. Se você é o chefe, eu serei seu desastroso assistente, respondeu ele, rindo junto com ela. Com o passar dos anos, Roberto aprendeu que momentos simples, como cozinhar juntos ou passear, eram o que fortalecia o relacionamento. Clara, com o seu caráter caloroso e sentido de humor, encheu a sua casa de uma alegria que parecia inesgotável. Porém, também enfrentaram momentos de tristeza. Roberto lembrava-se claramente do dia em que tiveram que se despedir de Totó, o inseparável bichinho de pelúcia de Clara. Embora o bicho de pelúcia já estivesse desgastado pelo tempo, ela se agarrou a ele como um tesouro. Quando ele finalmente aceitou que era hora de colocá-lo em uma caixa, os dois compartilharam lágrimas silenciosas. Sempre vou me lembrar do Totó, mas agora tenho outras lembranças lindas com você, pai. Clara disse, abraçando-o com força. A capacidade de Clara de encontrar luz nos momentos difíceis era uma das coisas que Roberto mais admirava. Embora agora demonstrasse uma independência crescente, Clara ele permaneceu uma pessoa profundamente ligada ao pai. Ele começou a tomar suas próprias decisões, como escolher suas atividades extracurriculares, mas sempre buscava o conselho de Roberto antes de se comprometer com algo importante. Um dia depois da escola, Clara chegou em casa com um grande sorriso e uma notícia emocionante. Pai, vou fazer parte do grupo de teatro. Eles me deram um papel na peça. Roberto sentiu um misto de orgulho e nostalgia. A garota tímida que ele conhecera anos antes agora enfrentava o mundo com uma confiança que ele nunca imaginara. Ele compareceu a todos os ensaios, apoiando-a nas sombras, e no dia da estreia sentou-se na primeira fila, aplaudindo como sempre fazia, com entusiasmo e amor transbordante. A relação entre os dois era mais do que a de pai e filha. Foi uma aliança construída com base na confiança e no amor incondicional. Mesmo nos dias mais difíceis, quando as preocupações pareciam obscurecer o horizonte, eles sempre encontravam conforto um no outro. Uma tarde, enquanto passeavam juntos no parque, Clara pegou na mão de Roberto e olhou-o com seriedade. Pai, estarei sempre com você. Não importa o que aconteça. Roberto parou por um momento, surpreso com a profundidade de suas palavras. Ele a abraçou com força, sabendo que o vínculo que construíram era indestrutível. E estarei sempre com você, meu pequeno guerreiro, respondeu ele com voz firme. Naquele momento, sob o céu alaranjado do pôr do sol, Roberto e Clara reafirmaram o amor que os unia. Era um amor que não precisava de palavras, um amor que superou obstáculos e continuaria a se fortalecer, não importando o que o futuro reservasse para eles. O dia começou como qualquer outro. Roberto preparava o café da manhã enquanto Clara cantarolava uma melodia na sala. A rotina que construíram juntos, cheia de simplicidade e amor, sempre lhe proporcionou uma sensação de estabilidade. Mas naquela manhã, uma sombra invisível pairou sobre ele. Sentia um cansaço persistente, uma fraqueza que não conseguia ignorar. Horas depois, sentado na fria sala de espera do hospital, olhei impaciente para o relógio. Ele decidiu fazer um check-up após semanas de desconforto, mas não esperava que os resultados mudassem sua vida para sempre. O médico, com expressão séria, entrou na sala com um envelope na mão. Roberto, temos os resultados dos seus exames. Seu tom era lento, quase cuidadoso. Sinto muito, mas você tem uma doença degenerativa que exigirá tratamento imediato. As palavras ecoaram em sua mente como um eco sem fim. Embora tentasse processá-los com calma, o peso da notícia era avassalador. A primeira coisa em que pensou foi em Clara. Quanto tempo eu tenho? Ele perguntou com a voz quebrada. Vai depender do tratamento e da resposta do seu corpo, respondeu o médico, evitando olhá-lo diretamente nos olhos. Mas você deve agir logo. No caminho para casa, Roberto sentiu o medo tomar conta dele. Ele não pôde deixar de imaginar o que aconteceria com Clara se ele não estivesse ali para cuidar dela. Eles enfrentaram tantos desafios juntos e ele sempre prometeu estar ao lado dela. Agora, essa promessa parecia estar em perigo. Ao chegar ao apartamento, Clara o cumprimentou com seu sorriso habitual, mas Roberto mal conseguia sustentá-lo. Você está bem, pai? Ela perguntou, notando sua expressão. Sim, meu amor, só um pouco cansado.
ele respondeu, tentando parecer convincente. Ele decidiu não contar nada a ela, pelo menos por enquanto. Clara tinha uma sensibilidade especial e percebia quando algo não estava bem, mas Roberto queria protegê-la. Naquela noite, enquanto ela dormia, ele ficou sentado na escuridão do quarto, rodeado de silêncio. Ele se perguntou como poderia enfrentar essa batalha sem afetar Clara. Como poderia continuar a ser sua rocha enquanto seu próprio corpo enfraquecia? Nos dias que se seguiram, procurou manter a rotina de sempre. Ele ajudava Clara com os deveres de casa, participava das atividades escolares e preparava suas refeições favoritas. No entanto, sua exaustão estava se tornando mais evidente e cada vez mais difícil para ele escondê-la. Às vezes, sua mente viajava para o futuro, para um cenário onde Clara teria que enfrentar o mundo sem ele. Esse pensamento o aterrorizou, mas também o motivou. Ele decidiu investigar opções de tratamento, embora a ideia dos custos o preocupasse profundamente. Uma tarde, enquanto observava Clara desenhar a mesa da sala de jantar, sentiu uma dor aguda no peito, não física, mas emocional. Ele sabia que precisava ser forte por ela, mas também sabia que não poderia esconder a verdade para sempre. Para ele, só havia uma prioridade: garantir que Clara tivesse tudo o que precisava, mesmo que ele não pudesse estar ao seu lado. Vou lutar por ela, aconteça o que acontecer, murmurou para si mesmo, como uma promessa silenciosa sob o céu cinzento que se avistava da janela. Clara sempre teve uma sensibilidade especial para perceber as emoções do pai. Embora Roberto tentasse manter a aparência de normalidade, seu corpo e energia começaram a traí-lo. Os dias foram ficando mais pesados e o sorriso que sempre iluminava seu rosto parecia cada vez mais forçado. Clara observou, em silêncio, cada uma dessas mudanças. Uma tarde, enquanto Roberto descansava no sofá, Clara percebeu que ele respirava com dificuldade. Ele se aproximou, acariciando sua testa. "Pai, você está doente?" Ele perguntou com a voz suave, mas cheia de preocupação. Roberto abriu os olhos e sorriu fracamente. "Só estou cansado, meu amor. Nada com que se preocupar." Mas Clara não estava convencida. Naquela mesma noite, enquanto Roberto dormia, decidiu investigar por conta própria. Encontrou papéis em sua mesa, relatórios médicos e palavras que não entendia bem, mas que confirmavam o que suspeitava. Seu pai estava gravemente doente. O impacto da verdade foi como um golpe no peito. Clara trancou-se em seu quarto, as lágrimas caindo silenciosamente pelo seu rosto. Durante anos, Roberto foi seu pilar, seu protetor, e agora ela sentia como se o mundo estivesse desmoronando sob seus pés. Porém, em meio à tristeza e ao medo, algo dentro dela começou a acender. Uma determinação feroz. No dia seguinte, Clara confrontou Roberto com os papéis em mãos. "Pai, por que você não me contou nada?" Ele perguntou, sua voz tremendo. Roberto ficou em silêncio por um momento, sem conseguir encontrar as palavras certas. Finalmente, ele suspirou e sentou-se ao lado dela, na mesa da sala de jantar. "Eu não queria preocupar você, Clara. Você já passou por tanta coisa, e eu não queria que você carregasse isso também." Clara olhou para ele, com lágrimas nos olhos, mas com uma firmeza inesperada. "Sou mais forte do que você pensa, pai. Se você sempre esteve ao meu lado, agora é a minha vez de estar com você." Roberto sentiu o coração encher-se de orgulho e tristeza ao mesmo tempo. Ela sabia que Clara estava certa, mas ainda tinha dificuldade em aceitar que ela, sua filhinha, tinha que assumir um fardo tão grande. Nos dias seguintes, Clara começou a procurar formas de ajudar Roberto sem que ele soubesse. Ele conversou com seus professores e vizinhos, perguntando discretamente se eles sabiam de algum trabalho que ele pudesse fazer. Embora muitos duvidassem que uma adolescente pudesse contribuir significativamente, a sua determinação e seriedade convenceram alguns. Clara começou a cuidar de jardins, passear com cães e ajudar em tarefas simples em casas próximas. Cada pequena tarefa estava um passo mais perto de seu objetivo: arrecadar dinheiro suficiente para sustentar seu pai. Enquanto isso, Roberto, sem saber nada dos esforços de Clara, percebeu algo diferente nela. Ela parecia mais ocupada, mais cansada, mas também mais determinada. Uma noite, enquanto ela estava dormindo, ele entrou no quarto dela
e a observou em silêncio. Ela percebeu o quanto havia crescido, como sua filhinha estava se tornando uma jovem corajosa e compassiva. Não importava os desafios que enfrentasse, Roberto sabia que Clara era sua maior força, sua razão para continuar lutando. As manhãs de Clara começaram a ser diferentes. Ele não passava mais tanto tempo desenhando ou lendo no sofá. Em vez disso, saiu cedo, carregando uma pequena mochila, e voltou mais tarde do que de costume. Roberto percebeu, mas toda vez que ele perguntava, ela respondia com um sorriso e uma desculpa rápida. Estou ajudando um amigo com os trabalhos escolares, pai. No entanto, a verdade era muito mais complexa. Clara tinha encontrado pequenos empregos no bairro, tarefas que lhe permitiam poupar o pouco dinheiro que conseguia ganhar. Ela passeava com cachorros, era babá e limpava quintais, tudo na esperança de aliviar os encargos financeiros de seu pai. Os dias ficaram mais longos e cansativos, mas Clara não reclamou. Para ele, o objetivo era apenas um: ajudar Roberto. Cada moeda que ela guardava em uma pequena caixa escondida em seu armário era uma lembrança de seu amor por ele e de tudo que ele havia feito por ela. Um dia, enquanto limpava as folhas caídas no jardim de um vizinho, a mulher se aproximou com uma garrafa de água. Clara, querida, por que você está fazendo isso? Você é uma garota, deveria brincar com seus amigos. Clara olhou para baixo, enxugando o suor da testa. É para o meu pai. Ele sempre cuida de mim, e agora é a minha vez de cuidar dele. A vizinha, comovida com sua sinceridade, decidiu pagar-lhe um pouco mais do que o combinado, e Clara aceitou com gratidão. Porém, nem todos os dias foram fáceis. Às vezes, Clara chegava em casa com os pés doloridos e as mãos ásperas por causa do trabalho. Às vezes, eu mal tinha energia para jantar e ajudar Roberto nas tarefas antes de dormir. Mas ele nunca deixou seu pai ver o quanto isso lhe custou. Roberto, por sua vez, começava a perceber sinais que o preocupavam. Clara, sempre tão expressiva, parecia guardar segredos e o seu cansaço era evidente. Mesmo que ele tentasse perguntar, ela sempre mudava de assunto ou o distraía com alguma anedota engraçada. Uma tarde, quando Clara voltava para casa, conheceu Dan Luiz, dono de uma loja próxima. Ele olhou para ela com curiosidade, pois tinha ouvido rumores sobre o trabalho dela. Clara, por que você não me pede ajuda? Ele perguntou em tom amigável. Ela negou rapidamente, tentando não demonstrar fraqueza. Não quero que mais ninguém se preocupe. Isso é algo que tenho que fazer pelo meu pai. Embora seu corpo estivesse exausto, o amor que sentia por Roberto lhe deu forças para continuar. Cada vez que ela pensava em tudo que ele havia sacrificado por ela, em todas as vezes que esteve ao seu lado, ela encontrava coragem para continuar. Em sua caixinha acumulavam-se lentamente moedas e notas, símbolo de seu esforço e determinação. Clara sabia que o que fazia não era suficiente para resolver todos os problemas do pai, mas também sabia que cada pequeno gesto contava. À noite, enquanto Roberto a observava dormir, não pôde deixar de sentir que algo havia mudado em sua filha. Clara não estava apenas crescendo, ela estava se tornando uma jovem extraordinária, alguém que enfrentava desafios com uma coragem que ele nunca poderia ter imaginado. O aniversário de Clara amanheceu com céu limpo e uma leve brisa entrando pelas janelas do pequeno apartamento. Roberto havia planejado algo especial para comemorar, apesar das limitações que enfrentavam. Ela preparou um bolo simples e decorou o ambiente com balões e guirlandas coloridas. Clara, ao entrar na sala de jantar, ficou surpresa ao ver o esforço do pai. "Pai, isso é lindo, obrigada", disse ela, abraçando-o com força. "Você merece tudo, meu amor", respondeu Roberto, acariciando seus cabelos. Ao longo do dia, receberam a visita de alguns vizinhos próximos que queriam parabenizar Clara. Dom Luiz, o dono da loja, apareceu com uma caixa de chocolates e Dona Marta trouxe flores do jardim. Mas, entre todas as demonstrações de carinho, Clara parecia estar esperando o momento certo para fazer alguma coisa. Quando a tarde começou a cair, Clara se aproximou de Roberto com um envelope na mão. Sua expressão era séria, mas seus olhos brilhavam de emoção. "Pai, tenho uma coisa para você. É meu presente de aniversário, mas na verdade é para você." Roberto, intrigado, pegou o envelope e abriu. Dentro dele encontrou notas e moedas cuidadosamente organizadas. Por um momento, ele não entendeu o que estava vendo.
Clara, o que é isso? Ele perguntou com a voz trêmula. É o que venho montando esses meses. Trabalhei em hortas, cuidei de cachorros, fiz tudo o que pude. Quero que você use isso para o seu tratamento, pai. Roberto sentiu como se o mundo tivesse parado. Lágrimas encheram seus olhos ao olhar para a filha, que o observava com um misto de orgulho e nervosismo. Mas, Clara, você não precisava fazer isso. Ele começou a dizer, mas ela o interrompeu. Sim, eu tive que fazer isso, pai. Você sempre esteve ao meu lado e agora quero estar ao seu lado. O coração de Roberto se encheu de um misto de emoções que ele não conseguia descrever. Em sua vida ele sentiu amor, gratidão e orgulho, mas nunca tão intensamente como naquele momento. Ele se ajoelhou diante de Clara, segurando suas mãos com cuidado. Você é a pessoa mais incrível que conheço, Clara. Não sei o que fiz para merecer você, mas prometo que lutarei com todas as minhas forças. Os dois se abraçaram, deixando suas emoções fluírem livremente. Para Roberto, o gesto de Clara não foi apenas um ato de amor, mas também uma lição. Sua filha, apesar da pouca idade, estava mostrando a ele o que realmente significavam sacrifício e bravura. Naquela noite, enquanto comiam o bolo que Roberto havia preparado, o clima na casa era diferente. Embora os problemas não tivessem desaparecido, a determinação de Clara acendeu nele uma nova centelha de esperança. Antes de dormir, Roberto pegou o envelope e guardou-o com cuidado. Ele sabia que o dinheiro que Clara havia arrecadado era muito mais que um recurso financeiro. Era um símbolo do vínculo inquebrável que construíram, um lembrete de que não estavam sozinhos nesta batalha. Enquanto Clara adormecia, Roberto olhava para o teto com um sorriso. Agora ela tinha um novo motivo para lutar, um propósito renovado. Não apenas seguir em frente, mas fazê-lo com a mesma força e amor que sua filha lhe havia demonstrado. A madrugada trouxe uma energia diferente para o pequeno apartamento. Roberto, sentado perto da janela, olhava para o céu com um renovado propósito. Na noite anterior, ele havia tomado uma decisão que marcou o início de uma nova etapa em sua vida. Aceitaria o tratamento e enfrentaria a doença com a mesma coragem que Clara lhe ensinara. O processo não foi fácil. As sessões eram longas e exaustivas, e havia dias em que ele sentia que não conseguiria continuar. Mas toda vez que pensava em desistir, lembrava-se do sorriso de Clara e do sacrifício que ela havia feito por ele. Suas palavras ecoaram em sua mente como um mantra. Estarei sempre com você, pai. Clara, por sua vez, nunca deixou de ser seu maior apoio. Mesmo não precisando mais cuidar do jardim ou dos cachorros, ainda encontrei maneiras de estar presente. Eu desenhava pequenos bilhetes de incentivo que deixava na mesa do café da manhã ou contava histórias inventadas para distraí-lo nos dias mais difíceis. Roberto percebeu que não lutava só por si, mas também por ela. Com o tempo, os esforços começaram a dar frutos. Roberto começou a recuperar as forças e os médicos confirmaram que ele respondia positivamente ao tratamento. A notícia encheu o coração de Clara de alegria e ela organizou uma pequena comemoração em casa, com os mesmos balões e guirlandas que usaram em seu aniversário. Eu sabia que você conseguiria, pai, disse ela enquanto servia uma fatia de bolo. Graças a você, meu amor, respondeu Roberto, abraçando-a com força. A recuperação não marcou apenas uma mudança física para Roberto, mas também uma transformação emocional. Pela primeira vez em muito tempo, ele sentiu que tinha uma nova chance, não apenas de viver, mas de fazer algo significativo com a história que ele e Clara construíram juntos. Ambos decidiram usar sua experiência como inspiração para ajudar outras pessoas. Começaram a participar em reuniões comunitárias, partilhando a sua história com famílias que enfrentavam desafios semelhantes. Clara, com seu caráter caloroso e a sua forma simples de explicar as coisas, tornou-se uma fonte de motivação para crianças e jovens. Uma tarde, enquanto passeavam juntos no parque, Roberto olhou para Clara com um misto de orgulho e gratidão. Você sabe de uma coisa? Ele disse parando debaixo de uma árvore. Você me ensinou o verdadeiro significado do amor incondicional. Clara sorriu e pegou sua mão. E você me ensinou a nunca desistir. Naquele dia, quando o sol começou a se pôr, ambos sentiram que o futuro estava cheio de possibilidades. A ligação que construíram, forjada através de sacrifícios, desafios e momentos de imenso amor, estava agora mais forte do que nunca.
Com o tempo, Clara decidiu estudar algo relacionado ao serviço social, inspirada na história que compartilhou com o pai. Roberto, por sua vez, dedicou seus dias à criação de um programa comunitário de apoio a famílias com crianças com necessidades especiais. Ambos trabalharam em equipe, transformando as dificuldades do passado em ferramentas para construir um futuro melhor. O pequeno apartamento ainda era a casa deles, mas agora estava repleto de novas lembranças, novos objetivos e um amor que continuaria a guiá-los. Sob as estrelas daquela noite tranquila, pai e filha reafirmaram que juntos poderiam enfrentar qualquer coisa. A história de Roberto e Clara nos lembra que o amor incondicional não só transcende as dificuldades, mas também nos transforma profundamente. Nos momentos mais sombrios, ambos mostraram que a verdadeira força está nos laços que construímos com aqueles que amamos. Agora eu te pergunto, o que você teria feito no lugar dele? Como você enfrentaria uma situação em que o sacrifício e a esperança fossem seu único guia? Clique no vídeo na tela para continuar esta emocionante jornada de autodescoberta e descobrir histórias que vão te inspirar ainda mais. Não esqueça de se inscrever no canal para receber conteúdos cheios de reflexões, aprendizados e emoções que enriquecem a alma. Vejo você no próximo vídeo.